Para acompanhar bem estas catequeses, esses vídeos, adquira o livro Catequese com o Padre, 60 catequeses sobre a nossa doutrina católica, da nossa fé católica. Assim você consegue acompanhar melhor os vídeos e aprofundar a sua fé. Adquira o livro Catequese com o Padre, entre em contato conosco pelo telefone que está aqui abaixo e vamos então viver esta graça de Deus, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Deus abençoe. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos as luzes, os dons do Divino Espírito, para que nesta catequese compreendamos as verdades reveladas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria e esperança nossa, rogai por nós. Hoje nossa catequese 9, estamos dentro desse início de catequese, contemplando o mistério da criação. Contemplamos na última catequese a criação do homem que Deus fez, livre e responsável. E hoje vamos então contemplar como título: Os primeiros pais desobedeceram a Deus e pecaram. Hoje vamos então tentar compreender o grande mistério do pecado original, as suas consequências, o grande mal que ele trouxe para a história então da humanidade. Em que consiste o primeiro pecado do homem? O homem, tentado pelo diabo, deixou apagar no seu coração a confiança em relação ao seu Criador e, desobedecendo-lhe, quis tornar-se como Deus. Sem Deus e não segundo Deus. Assim, Adão e Eva perderam imediatamente, para si e para todos os seus descendentes, a graça da santidade e da justiça originais. Então, como que num resumo aqui do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, nós já abrimos o nosso horizonte da nossa catequese de hoje, das consequências, da gravidade do pecado original. Então é importante, como uma introdução para nos preparar com alguns conceitos e para podermos depois compreender bem o que vamos aprofundar nessa catequese, vejamos, Deus criou Adão e Eva e encheu-os de dons sobrenaturais e preternaturais e colocou-os no paraíso terreno. Então, logo mais vamos entender a distinção, quais são esses dons naturais, ou melhor, sobrenaturais, preternaturais, que Deus, ao criar o ser humano, os dotou. E qual é a graça, qual é a finalidade destes dons na vida do ser humano? Adão e Eva cometeram um pecado gravíssimo. Vamos também hoje entender qual é esse pecado, como se deu esse pecado, e que nós chamamos então de pecado original. Por fim, todos os homens herdaram este pecado. Dele brotam a dor, os sofrimentos, os ódios, as guerras, as demais calamidades de que padecem os homens e o mundo. Então nós vemos aqui que do pecado original, a desordem do pecado original trouxe ao mundo e ao ser humano toda espécie de mal. Então, nesta introdução, nós vemos aquilo que nós vamos, então, durante a nossa catequese, tentar aprofundar um pouco com a doutrina da Igreja. Primeiro, os primeiros pais eram muito felizes no paraíso. Então, Deus, levado pelo seu amor, criou os homens para que um dia possam contemplá-lo e viver eternamente junto dele. Deu-lhes o dom da graça santificante,
ou vida em graça. Então, Deus que fez o ser humano à sua imagem e semelhança, por amor, para manifestar o seu amor e a sua glória, Deus, então, dotou o ser humano de dons. E esses dons servem de modo muito especial para que o ser humano conheçam a Deus e possam viver na sua presença, possam participar da sua vida divina. Deus colocou-os no paraíso terreno e deu-lhes os dons préternaturais. Iluminou a sua inteligência e fortaleceu a sua vontade, os fez isentos do erro e de toda inclinação para o mal, livrou-os da dor, da enfermidade e da morte. Assim era o paraíso, assim era a criação, assim era a vida humana antes do pecado, livre de toda enfermidade, da morte, de todo mal, de todo pecado, de toda inclinação ao mal. Estes dons sobrenaturais e preternaturais deveriam ser transmitidos por Adão e Eva aos seus descendentes. Então, assim Deus o fez. Concedeu estes dons aos nossos primeiros pais para que na geração humana todo ser humano que viesse ao mundo recebesse também estes dons de Deus. Segundo ponto, a prova dos primeiros pais. Do mesmo modo que aos anjos, Deus quis submeter os nossos primeiros pais a uma prova e impôs-lhe um mandamento. Se o cumprissem, conservariam para si e seus descendentes as graças e dons que Deus lhes deu. Se não cumprissem, perderiam as graças e dons para si e para os seus descendentes. Deus poderia impor ao ser humano algum mandamento, algum pedido, submetê-los à prova? Claro que Deus pode, né? Deus pode porque Deus é o dono, Senhor de tudo, Senhor absoluto de tudo. E assim, ele o fez com os anjos, quando criou os anjos, nós vimos na catequese dos anjos que eles também foram colocados à prova, né? Alguns destes desobedeceram, caíram, pecaram, perderam a amizade e a bem-aventurança com Deus, e outros permaneceram fiéis. Assim também Deus quis provar o ser humano, dotou-os de liberdade e por isso também quis provar. Deus criou todas as coisas, Deus fez tudo para o ser humano, Deus colocou tudo ao seu dispor. Só pediu uma coisa: obediência. Não comam do fruto da árvore, daquela que está no centro, da árvore do bem e do mal. Dela não comereis seu fruto, nem tocareis, senão morrereis. Esse foi o pedido, a ordem de Deus. O que fizeram então nossos primeiros pais? Tentados pelo diabo, movidos pela soberba, pelo orgulho, foram tentados e caíram na tentação do mal e desobedeceram a Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram. Foi um pecado de soberba, pois quiseram ser como Deus e se submeteram ao demônio, que nós chamamos então de pecado original. Então, o pecado original foi o mesmo pecado dos anjos maus, dos anjos seduzidos por Lúcifer, que também desobedeceram a Deus, tentados ao orgulho, à soberba, a quererem ser como deuses. Não bastava tudo que já tinha, tanto os anjos como os seres humanos, tudo que Deus já lhes concedeu de dom, de graças, de bens, ainda queriam mais. E por isso essa soberba levou ao pecado original, à desobediência. Com este pecado, perderam a amizade divina, a graça, e os dons préternaturais. As suas forças naturais ficaram feridas e sentiram, então, a inclinação para o mal. Diz no nosso livro, Catequese com o Padre, né? Citando aqui o compêndio: o homem tentado pelo diabo deixou apagar no seu coração a confiança em relação ao seu Criador, e desobedecendo-lhe, quis tornar-se como Deus, mas sem Deus e não segundo Deus. Então, esse pecado original que nós chamamos foi esse pecado de soberba e desobediência. O ser humano quis determinar para si o que era o bem, o que era o mal, o que é correto,
recusando-se então se submeter à vontade de Deus. E quais foram então essas consequências gravíssimas? Como vimos, perde a graça. Primeiro perde a graça santificante. Depois perde os dons préternaturais que Deus tinha concedido, a imortalidade, a imunidade à dor, a ciência infusa. Vejamos no relato da queda, né? Agora, Deus disse a Eva, né, que ela sentirá as dores do parto, que eles deverão trabalhar, né, e com o suor do trabalho irão comer, com sofrimento. Ou seja, tudo aquilo que Deus concedeu de bom, de dom, de graça, agora se converte em mal. Né? Se converteu em mal, ou seja, o trabalho em si que Deus concedeu como santificação, o trabalho continua sendo santificante, continua sendo um lugar de santificação, mas o trabalho agora gera cansaço, gera suor, gera sofrimento, né? Então, é isso que foi como consequência do pecado. A dor do parto, as doenças, tudo aquilo que padecemos é fruto, então, deste primeiro pecado. Ferida na natureza humana. Então, a ferida humana agora fica marcada pela concupiscência. O que é a concupiscência? É a inclinação ao pecado, que não é pecado, mas incita ao mal. Então, o pecado original também marcou no ser humano, na natureza humana, aquilo que nós chamamos de concupiscência, que é essa inclinação que agora o ser humano tem ao mal, né, a procurar as coisas más, ou a ceder às tentações. Essa tentação, ou melhor, essa inclinação que nos leva ao pecado, que chamamos de concupiscência. Então, todos os homens, ao serem concebidos, herdam esta falta de graça, pois descendem de Adão, o pai da humanidade. Este é o pecado original, do qual só Maria Santíssima foi preservada por um privilégio singular, a Imaculada Conceição. Sabemos bem, esse é um dogma que nós vamos também, em uma catequese sobre os dogmas marianos, também aprofundar, mas todo ser humano que nasce, que vem ao mundo, nasce marcado pelo pecado original. Né? Não é um pecado que o ser humano comete, porque um bebê que nasce ao mundo não cometeu pecado, moralmente falando, cometido nenhum, mas por propagação, né? Por propagação da própria natureza humana. O pai e a mãe, ao gerarem o corpo, né, a matéria, né, do seu filho, transmitem junto desta matéria, dessa natureza humana, o pecado original. Somente Maria Santíssima foi então preservada deste pecado em vista dos privilégios de Jesus Cristo, do filho que ela deveria gerar em seu ventre, santo, imaculado, para que Jesus, aí a natureza humana de Cristo, fosse santa. Né? Não poderia o santo de Deus ser maculado na sua matéria, na carne humana, né, pelo pecado original. Por isso a Virgem Santíssima foi então preservada por esse intermédio, ou melhor, por essa intervenção de Deus na concepção de Maria. Então, todos os homens nascem com este pecado, todos, né? Por termos perdido a harmonia interior, ficamos inclinados todos nós ao pecado. Isso é o que se chama pecado original, com que todos nós, então, nascemos. Consequências do pecado original. Todos os homens nascem com as gravíssimas consequências do pecado original, privados da graça e, portanto, em estado de pecado, inclinados ao mal. Por isso existe em nós a inclinação ao pecado, que, como já o disse, chamamos de concupiscência. Os homens também vivem no meio de inumeráveis penas, de calamidades e, finalmente, a morte. A morte tão temida por nós, né, que é fruto do pecado original. Né? Esta foi a ordem de Deus, né? Não comereis, senão morrereis. Então, a punição da desobediência, em primeiro lugar, foi a morte. Mas não só a morte física, corporal, mas também a morte espiritual. Perderam a amizade com Deus, perderam o céu, perderam a graça de, depois de viverem um tempo nesta terra, participarem da bem-aventurança eterna de Deus.
Aliás, este era então o plano de Deus para o ser humano. Cada homem que viesse ao mundo, se não tivesse acontecido o pecado original, depois de viver o seu tempo, iria participar eternamente da bem-aventurança. Esse dom da imortalidade que Deus concedeu então a nossos primeiros pais. Pelo pecado original, o demônio agora então adquiriu influência sobre o mundo. A partir do pecado original, o demônio teve influência sobre o mundo, sobre o ser humano, já que Adão e Eva, tentados por ele, obedeceram a ele, preferiram obedecer ao diabo do que obedecerem a Deus, então se submeteram ao seu poder, ao poder das trevas, ao poder então do mal. O que faz Deus diante desta realidade do pecado original? Abandona o ser humano, que fez a sua imagem e semelhança, que fez com tanto amor, que fez com suas próprias mãos, que soprou-lhes, inspirando-lhes o hálito da vida, o ruar. Não, com certeza Deus não abandona o ser humano. Mas logo no momento da queda, Deus já prometeu, né? Prometeu um redentor. Deus compadeceu-se dos homens e prometeu-lhes a redenção futura. Prometeu que do gênero humano sairia um redentor, que nós conhecemos, Jesus Cristo, que salvaria a humanidade do pecado e das suas consequências. Esta certeza que nós temos, né? Essa promessa que Deus já fez lá no início. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus dizendo aqui para a serpente, que é figura do mal, do diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça. Os santos padres aqui, né, e toda a tradição cristã, vê claramente que aqui já é uma teofania, né, um proto-evangelho, talvez, uma prefiguração de Maria. Né? Quem é essa mulher? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela esmagará a tua cabeça. Os santos padres dizem que é claramente aqui uma imagem, uma figura de Maria, que vai ser aquela que vai pisar, né, na cabeça do mal, que não vai ceder, né, que vai ser fiel a Deus, ao contrário de Eva, vai ser fiel a Deus até o fim. Talvez, né, não foi por acaso que o anjo Gabriel, ao saudar Maria, saudou Ave, cheia de graça. Ave, ao contrário de Eva, né? Maria é a mulher diferente de Eva, totalmente santa, totalmente fiel, obediente, humilde, né? Ao contrário de Eva, que se ensoberbeceu diante da tentação de poder ser como Deus. Maria, sabendo que vai ser a mãe do Filho de Deus, que vai gerar por obra do Espírito Santo, ela diz: eis a serva do Senhor, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E essas palavras de Maria não são palavras da boca para fora, mas são palavras convictas, são palavras de uma mulher puramente, verdadeiramente humilde. Então, nós temos em Maria o cumprimento desta promessa, né? Este versículo, né, como já o disse, talvez chamado de proto-evangelho, é a primeira profecia da vinda de Jesus, que venceria o pecado e o demônio. Deus teve compaixão da humanidade e prometeu um redentor que restauraria o que fora perdido. E a nós, que aqui ficamos, e agora diante dessa realidade, tomando consciência disso, né, que o pecado original veio ao mundo, nós vamos ter uma catequese que nós vamos entender como nós fomos libertos desse pecado original, que nós sabemos bem, nós que somos católicos, que isso acontece no nosso batismo, mas que não podemos esquecer nunca que, mesmo libertos do pecado original, batizados que fomos, permanece em nós ainda a concupiscência, que é essa inclinação que nós temos para o mal. E por isso, a nossa vigilância, a nossa luta contra o pecado vai ser constante. Diz assim a síntese da fé católica. A concupiscência permanece no batizado como ocasião de luta espiritual,
O cristão deve combater com a ajuda da graça para fazer o bem e evitar o mal. A luta contra o pecado é uma oportunidade de crescer no amor a Deus e na virtude. É também um chamado à conversão constante, à penitência e à humildade. Vamos ver então os propósitos para esta nossa semana, os propósitos para avançar. Aprender a rezar frequentemente o ato de contrição. Lembrar que a luta espiritual é consequência do pecado original e enfrentá-la com confiança em Deus. Valorizar a confissão como meio de purificação e de graça. E algumas perguntas para então fixarmos esta catequese. Então, vocês podem procurar no Catecismo da Igreja Católica, lerem os parágrafos 385 a 421 e responder as perguntas. O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Qual é a diferença entre corpo e alma no ser humano? Em que consiste a dignidade da pessoa humana? Por que a liberdade implica responsabilidade? Como podemos conhecer e fazer a vontade de Deus? Qual é o papel da graça em nossa liberdade? O que significa oferecer a vida como ação de graças a Deus? Possamos então responder essas perguntas e assim crescer no nosso conhecimento, na nossa formação segundo a vontade de Deus. Peçamos a Maria Santíssima que interceda por nós, para que vençamos as tentações, para que não cedamos às inclinações ao mal, mas sejamos fiéis a Deus em tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.